Boa noite, pessoal. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Tayane Santos, eu sou servidora do TST. E hoje eu estou aqui para falar do concurso da PCDF. Estou com o Marcelo Zago. Queria agradecer muito a presença, disponibilizou seu tempo precioso para estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Ele é delegado da Polícia Civil, vai se apresentar melhor, mas de antemão, muito obrigada por estar aqui, poder passar todas as informações, né? Eu que agradeço. Esses cargos aí muito esperados por todo mundo. É verdade. O concurso está sendo muito esperado, né? Mas deixa eu me apresentar antes. Eu sou Marcelo Zago Ferreira, delegado de polícia aqui do Distrito Federal da turma de 2009, né? Sou professor universitário de cursos preparatórios para concursos e também da Escola Superior de Polícia do Distrito Federal. Sou pós-graduado em Gestão de Polícia Civil, sou pós-graduado em Ciências Criminais, em Segurança Pública, Política Criminal e Criminologia, e também em Defesa Nacional, além de Ciências Policiais. Então, isso é um pouquinho da minha história acadêmica, né? Mas o que eu vim conversar hoje com vocês aqui é verdadeiramente sobre polícia, né? Quer dizer, falar sobre esses cargos de escrivão e de agente que estão com o concurso aí, o de escrivão, na verdade, está com o concurso já na rua aí, né? O concurso já está na praça. Mas o de agente também está para sair. Então, eu vim falar um pouco sobre as carreiras, etc., qual é a relação entre a carreira de agente com a carreira de escrivão, como é que o delegado consegue coordenar tudo isso, né? E todos os cargos, claro, têm a sua importância dentro da estrutura da Polícia Civil, né? Sim, é bom que dá uma visão ampla de tudo isso, né? Às vezes as pessoas ainda não têm muita noção, até podem se identificar com um cargo que inicialmente não tinham pensado. Exatamente, e é o que eu sempre falo, sabe? Assim, a polícia é um concurso, né? Seja o cargo qual for, né? Que você precisa ter realmente uma certa familiaridade com o que você vai fazer, porque senão você acaba se frustrando, né? E você ser resiliente em relação a frustrações faz parte do próprio perfil do policial, né? Então, assim, tem muita gente que eu vejo, às vezes, que é um concurseiro que faz concurso de polícia, né? E aí acaba entrando na polícia, acaba se decepcionando, porque não tem noção das atribuições do cargo, porque não tem noção do perigo que é envolvido numa atividade policial, né? E, enfim, é muito importante realmente que quem está fazendo concurso para a polícia saiba o mínimo do que é ser um policial, o mínimo do cargo que você está estudando. Tem muita gente que me pergunta, né, mas o escrivão, ele pode ter um perfil operacional? Né? Isso é uma pergunta recorrente, né? Quer dizer, agora com o edital aí na praça, e eu falo, olha, pode sim, claro, o escrivão é policial, né? Como qualquer outro cargo dentro da estrutura da Polícia Civil, o escrivão também é um policial. Agora, é claro que o escrivão, além de ter o perfil operacional, se assim ele desejar, ele precisa também conhecer das ações cartorárias, porque esse é o papel principal do escrivão, né? Então, assim, por exemplo, vou trazer aqui, tá, exemplos práticos de um escrivão operacional. Tive um escrivão que trabalhou comigo, até vou citar o nome dele, é uma pessoa que eu tenho em alta conta, que é o Wagner, e trabalhou comigo na Ceilândia. A primeira lotação que eu tive como delegado de polícia foi na Ceilândia. E ele ia para a rua com a gente, e ele fazia tudo, só que depois que todos os agentes tinham sido já liberados, ele ia fazer toda a parte de carta horária, quer dizer, ele era um trabalhador, assim, ele adorava a polícia, adorava ser escrivão, e ele fazia as duas partes. Então é possível? É possível, claro que é possível, né? Agora, lembrando, né, que o papel principal do escrivão ali, que é uma peça fundamental, o escrivão é uma peça fundamental para a Polícia Civil, né, é ali auxiliar o delegado e tocar determinados atos ali no cartório, né? Então isso aí ia ser essencial. E quando o delegado tem um escrivão que não é bom, o trabalho não anda. E quando o escrivão tem um delegado que não é bom, o trabalho também não anda. Tem que andar de mão então, dada exatamente, ali, né? Tem que ter uma simbiose ali, quer dizer, tem que ter realmente uma grande parceria entre o escrivão e o delegado. Eu já tive escrivães ruins, esse eu não vou citar o nome, tá? E tive escrivães fantásticos, como o Wagner, como a Malu, por exemplo, que foi uma escrivã que eu tinha também. Só contar aqui um caso que ocorreu, né? A gente estava no plantão, eu trabalhava nessa época na Delegacia da Criança e Adolescente 2, que fica em Ceilândia, né? E teve uma notícia no rádio ali que estava tendo um tiroteio com uma viatura, né, da Polícia Civil. E eu falei para todo mundo, vamos todo mundo equipar, deixa um aqui, vamos todo mundo embora, porque apoio é apoio, quer dizer, é uma situação ali que o colega pode estar precisando, né? Numa crise, exatamente. Sim, claro. Precisando, e se a gente não intervier ali, pode ser uma questão que o colega vai morrer, quer dizer, é um risco de morte realmente, né? Com certeza. E, enfim,
todo mundo da sessão foi, colocou colete rápido e pegou arma longa, eu também, todo mundo entrando nas viaturas, a gente saindo. Na hora que eu olhei para trás, assim, eu estava na frente, tinha um outro colega dirigindo, na hora que eu olhei para trás, estava a escrivã que trabalhava comigo, a Malu, com a arma na mão aqui, e com a cara fechada, assim. Eu falei, ô Malu, você tá aí? Ela assim, claro, né, doutor? É apoio. É apoio, é apoio. Né? Então, assim, quem eventualmente está pensando, olha, eu tenho um perfil mais baixo, eu não quero ir para a rua. Beleza, dá para fazer? Dá. Agora, existem determinadas situações que o policial tem que lembrar que é policial, né? O escrivão tem que lembrar que ele é policial. Então, se ele for demandado ali para atuar, ele tem que atuar. Né? Então, isso é importante que as pessoas conheçam um pouco mais, né? É muito importante. Não é só uma atividade burocrática administrativa, não você é. fica ali de auxílio. Não é. Não deixa de ser um policial, né? Tanto Sim. que passa por todas as fases, assim como um agente. Exatamente, Enfim, todas, né? Todas as fases. Igual, né? Inclusive o teste físico, etc. Então, assim, já aconteceu com a gente, comigo lá, vou falar o nome desse escrivão também, que foi um escrivão fantástico que trabalhava comigo, que é o Gilmar, que teve uma situação que as servidoras da Dinâmica, né? As senhoras que trabalham ali fazendo a faxina, vieram correndo para o interior da delegacia, gritando, olha, tá tendo tiroteio ali, tá tendo tiroteio ali. Isso, a gente, vamos, todo mundo pega as coisas, pega a arma e tal, vamos sair. E o escrivão veio correndo lá de dentro, mas ele estava lá numa das últimas salas, ele veio, pulou o balcão assim, e já entrou na viatura junto e pronto. E a gente foi atrás e acabamos prendendo as pessoas que estavam tendo esse tiroteio ali, né? Mas enfim, a pessoa realmente que está estudando precisa ter essa consciência, noção, né? essa real noção. Né? Polícia não tem horário de banco, né? Você tem um horário pré-determinado, né? No caso da PCDF, meio-dia 19, mas tem vezes que você vai entrar 5 da manhã e vai sair 5 da manhã do outro dia. Por quê? Porque o flagrante se estendeu demais, porque havia ainda uma série de coisas para fazer. Tá? Então, assim, é muito importante que as pessoas realmente tenham essa noção de realidade para não se frustrarem depois. Né? Muito interessante. Vai ser só mil maravilhas, não, apenas andar armado. Não é, né? Não é. Inclusive, essa questão de ser vocacionado para a polícia era até uma pergunta que você antecipou. Se você realmente achava que existia esse sangue de... Enfim, esse sangue de polícia essa vontade realmente de ser policial, ou se pessoas que às vezes veem um concurso com uma oportunidade grande, porque são muitas vagas, né? Uhum. São raros os concursos que tem, por exemplo, 1.800 vagas como estão falando de agente. Uhum. E às vezes, assim, aproveita a oportunidade porque já estão no nível bom e fazem e depois acabam se frustrando, né? Exatamente. Assim, realmente eu acredito nessa situação de sangue de polícia. Teve um amigo meu que ele falou assim, olha, eu sou polícia, só falta passar. Mas eu sou polícia. Quer dizer, ele se sente policial realmente desde o início. E ser policial não é ser truculento. Muita gente... só um perfil, não, né? Não é isso. Não é isso. A primeira coisa, na verdade, você que quer ser policial, acho que a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte... Eu estou disposto a dar minha vida por aquilo que eu acredito e por uma pessoa que talvez eu nem conheça. É a primeira coisa que você tem que pensar. Por um amigo, por um colega de trabalho. Não é? Então, assim, ou às vezes por um cidadão que você vai ali atuar, né? E nessa atuação, eventualmente, você pode ser alvejado, pode ocorrer um incidente. Quer dizer, a primeira coisa que você tem que pensar... É uma profissão de risco, né? É uma profissão de risco e de renúncia. Sim. Né? Então, assim, se você que está querendo fazer concurso para a polícia, seja para escrivão, seja para agente, seja para delegado, perito, etc., se você não pensa nisso, que a sua profissão ali vai ser, de certa forma, uma renúncia do que você vai fazer por algo que você acredita ideologicamente, nem faça. Nem faça. Assim, você realmente vai se frustrar. Então, é importante que você tenha mesmo sangue de polícia e entenda a polícia como ali uma promotora de direitos humanos, porque, na verdade, nada mais é do que isso. Né? A polícia democrática é isso que ela faz. Ela promove direitos humanos. Promove direito humano de quem? Não só em relação à preservação do direito humano do infrator, não é isso, porque isso, claro, está muito à voga, mas sim uma promoção de direitos humanos daquelas vítimas que às vezes estão em situações mais vulneráveis do que os próprios infratores, né? Porque às vezes tem a mesma condição social do que o infrator. Vamos imaginar ali um senhor que trabalha de noite, tá? E mora ali em uma determinada comunidade. Tá? E o sujeito que é o infrator mora na mesma comunidade. Só que um está trabalhando e o outro está infringindo a lei. Quer dizer, quem é que está numa situação mais vulnerável ou menos vulnerável? Aí o sujeito vai, enfia a arma na cara do sujeito, dá um tapa nele, leva o carro dele embora, que às vezes era o ganha-pão. Né? Então, assim, aí no final das contas, o que a polícia faz? Ela vem e fala, olha, vítima, o meu olhar é para você primeiro, entendeu?
Vamos lá, vamos tentar recuperar seu carro, vamos prender esse infrator, vamos fazer o que tem que fazer, né? Devolver esse carro para o senhor, etc. Então, já aconteceu comigo, e é interessante até falar, acho que tinha uma semana de polícia quando isso aconteceu. Nós recuperamos um carro que tinha sido furtado, e na verdade era uma Kombi, sabe? Tinha sido furtado, e essa Kombi era de um casal que trabalhava vendendo ovo com a Kombi. Com a Kombi. Assim, a felicidade que aquela senhora olhou para mim, sabe assim, de recuperar, de a gente ter recuperado aquele veículo, ter entregue a chave à senhora. A esperança, né? Exatamente a esperança. Senhora, tá aqui seu veículo, leve embora. E assim, ela chorava. Sim. Assim, doutor, pelo amor de Deus, meu ganha-pão, graças a Deus, e veio e agradeceu, etc. Quer dizer, são histórias que motivam demais a gente. Pelo menos eu me sinto muito motivado quando isso É acontece. extremamente gratificante, né? Acho que Demais. também tem outro lado da moeda. Tem Demais. muita renúncia, mas ao mesmo tempo a gratificação também é... Assim, eu sou muito apaixonado grande. pela polícia. Sou apaixonado pela polícia, sou apaixonado pelo que eu faço. Desde que eu entrei na polícia, nunca mais eu fiz concurso. Eu já tinha Se passado encontrou. em vários outros, né? Antes de eu ser delegado, eu era oficial de justiça, né? E mesmo assim continuei estudando, por quê? Porque era a realização de um sonho. Sim. Você sempre quis ser delegado? Sempre quis ser delegado, sempre quis. Tanto é que depois que eu passei, eu falei, não, agora eu estou realizado, eu não vou fazer outra coisa, sabe? Assim, então tem muitas histórias muito interessantes que você, ao longo da carreira, você vai se deparando ali. Por exemplo, teve uma outra história que a gente identificou, eu e minha equipe, né? Identificamos ali um autor de homicídio. Eu representei pela prisão do cara, pela prisão preventiva, no caso, né? O juiz concedeu a prisão preventiva, a gente fez uma operação pequena, foi lá, prendeu o sujeito, beleza. Tinha sido um caso que tinha dado uma repercussãozinha, a imprensa me procurou, dei entrevista, pronto, ótimo. Na semana seguinte, acho que foi uma sexta-feira, foi uma quinta ou de sexta-feira. Na semana seguinte, chega um senhor super humilde, sabe aquele senhor com chapéu de palha, trabalhador mesmo, Você sabe? vê na expressão Na expressão dele, facial. que ele é uma pessoa sofrida. Exatamente, sofrida, um cara trabalhador ao extremo. E aí ele chegou com um saco de manga. Falou assim, doutor, eu vim entregar esse saco de manga para o senhor como presente, porque o senhor, A forma de retribuir que o ele senhor tinha. prendeu o assassino do meu filho. Nossa. Então, assim, sabe, é emocionante. Eu me arrepio, Sim. sabe, assim, até hoje. Quer dizer, é uma história que aconteceu 10 anos atrás. E eu me arrepio, sabe, Você assim, fez de a diferença lembrar. na vida dele. Exatamente. Foi uma forma até de justiça para ele, né? Não, com E uma certeza. forma real ali que ele... Exatamente, palpável para ele, Palpável, né? Para que ele sentisse ali que pelo menos algo aconteceu com aquele infrator que matou o filho dele. Eu não consigo imaginar o que é perder um filho. Sim. Não consigo, deve ser algo terrível. É antinatural, né? Perder um filho, antinatural. Eu até brinco com meu pai, né? Assim, eu falo com ele, pai, olha, se o senhor morrer depois de mim, né? Assim, alguma coisa deu muito errado, né? Quer dizer, não, eu quero que o senhor morra, né? A gente morre de dar risada com essas coisas. Mas é a ordem natural da vida, né? É a ordem natural da vida, quer dizer, aí você já Por mais imagina. difícil que seja, a gente está esperando que as pessoas mais velhas morram primeiro. Pois é. Né? Aí, ou seja, algo terrível acontece nesse sentido. Um pai perde um filho e você trazer para essa pessoa um pouco de esperança de que há justiça, Sim. Para mim é impagável. Impagável, não tem salário que pague. Eu também acho. Sabe, assim. Então, eu até chamo a atenção de você que está assistindo aí, que você pense nisso. Tá? Assim, é gratificante ao extremo. É um extremo, trabalho muito bonito, realmente. mas é um trabalho difícil, é um trabalho de renúncias, porque nem sempre a gente acerta, né? Como todo ser humano a gente erra, e se você errar, em determinadas ocasiões você vai ser crucificado, sabe assim? E é muito complicado lidar com isso. Então, realmente, é muita responsabilidade, as pessoas precisam ter realmente noção de que quem é policial tem que ser resiliente a frustrações, né? E tem que pensar de forma técnica, né? E fazer o melhor que pode. E muitas vezes o policial não pode fazer tudo também, né? Não tem como. Tem a questão do judiciário, que às vezes vocês até fazem todo um trabalho bonitinho, prendem, enfim, e aí, de alguma forma, né, o réu é liberado. Isso é difícil explicar para uma vítima, é difícil explicar para pessoas que passaram por uma situação que, assim, às vezes não... Eu já passei por uma situação dessa, de ser assaltada por um menor, que, enfim, o cara tava com uma arma na mão, era enorme e, sabe, para a justiça, assim, eu acho que gera uma certa frustração. Eu vi pelos policiais. Os policiais falaram, olha, a Polícia Civil fez um trabalho incrível, resgataram muitas coisas que a gente tinham sido assaltadas, e inclusive conseguiram prender, mas assim, era uma mulher que era presa desde os 13 anos de idade, e o menor também.
Então, assim, eu acho que tem também essa questão de frustração, que você vê os policiais falando, olha, a gente prende, a gente faz o nosso trabalho, mas muitas vezes eu vejo esse tipo de frustração. E não é uma crítica só ao judiciário, eu acredito, sabe? É Sim. muito mais a legislação e ao sistema penal que nós temos, ao sistema de justiça criminal que nós temos, do que propriamente ao judiciário. Por exemplo, você estava falando aí de um adolescente infrator, né, que cometeu esse ato infracional análogo a roubo, né? A época que eu trabalhei na delegacia da criança e adolescente, tinha um adolescente infrator que tinha 102 passagens. Pois é. Isso é inacreditável. É inacreditável. É inacreditável se a gente fala. A gente fala isso para uma pessoa que não é brasileira, por exemplo. Eu tive agora na Itália fazendo um intercâmbio com os policiais, etc. Que legal. Você fala isso para eles, eles falam assim, não, peraí. Para tudo. Para. Como é que é? Não era nem pra ter Como segunda, é que é? Né? 102? Você sabe assim, é beiro absurdo para eles, entendeu? O número de homicídios que a gente tem no Brasil, a gente fala para um americano que foi para a guerra, ele fala assim, meu Deus, mas assim, é desse jeito, quer dizer, enfim, é muito triste. A gente tem muito que avançar, tem muito para avançar, sabe? E realmente, quando a gente vê o sistema funcionando de certa forma, é muito interessante. Agora, por exemplo, chega lá a Polícia Militar, que faz um trabalho belíssimo no Brasil inteiro, e me apresenta um sujeito que está fora de um flagrante. Quer dizer, vamos imaginar que uma situação hipotética. Ele cometeu um roubo, isso acontece diuturnamente, sobretudo quando o sujeito ele pratica os atos infracionais, os assaltos, enfim, os crimes, dentro da comunidade, né, que ele vive. Então ele vai lá e assalta uma pessoa no ponto de ônibus. Beleza. Fugiu do flagrante. Ficou com o celular da pessoa, ficou com a bolsa, enfim. Então, vamos imaginar que tenha sido uma mulher, ficou com a bolsa, ficou com o celular, ficou com tudo. Tá. Aí chega 4 dias depois, essa mulher consegue visualizar o cara e fala, foi esse cara que me assaltou. Aí liga para a Polícia Militar. A Polícia Militar vai lá, pega o cara, leva para a delegacia para ele ser identificado, etc. O delegado de polícia não tem o que fazer, o cara não está em flagrante. Agora, vai explicar isso para a vítima. Não, né? super difícil. É muito difícil, né? E não que a vítima esteja errada ali em, eventualmente, demonstrar sua frustração. Eu acredito que qualquer ser humano faria a mesma coisa. Agora, o que a gente pode fazer? Estamos falando em nível legal, né? Exatamente, porque se eu prendo o cara, fora das hipóteses legais, sim, eu respondo por abuso de autoridade. Claro. Né? Então, assim, não tem como fazer. Né? Por mais que você queira, por mais que você tenha boa vontade, etc. Então, num caso como esse, o que você tem que fazer? Libera o cara. Se for o caso de uma eventual prisão, representa para uma prisão temporária, representa para uma prisão preventiva. É o que você tem para fazer. Fora isso, não tem o que fazer. Né? E que também, assim, cada vez está mais difícil você ter requisitos para prisões. Sim. Cada vez mais difícil. Né? Como é que você explica, por exemplo, para uma pessoa que está sendo ameaçada pelo celular que a lei de interceptação telefônica não permite a quebra de dados daqueles... Não tem como. A pessoa olha assim e fala, mas eu não acredito, que país é esse? Eu falo assim, olha, infelizmente eu me faço a mesma pergunta faz muito tempo já. Eu queria poder fazer muito mais, muito mais, mas infelizmente... Mas a legislação, o sistema ali não permite que você faça. Exatamente, não permite que se faça dessa forma. Né? Infelizmente, a gente precisa aprender, né, a cobrar dos nossos representantes, sim, que mudem a legislação, que resolvam o sistema, aliás, o que vem ocorrendo no sistema prisional brasileiro, que é um dos grandes cânceres, né, do que vem acontecendo. Ontem eu estava conversando com o meu amigo o Rogério Greco, e a gente estava discutindo sobre isso, né, falando que o câncer, muito desse câncer vem do sistema prisional. E o câncer maior ainda é a corrupção, que no final das contas, se a gente começar a olhar, tudo gira em torno daquilo ali. Tudo gira em torno desse troço chamado corrupção. Reflexo, né? É complicado, viu? É complicado. Aí a polícia tenta assumir um papel que originalmente não é dela, que é a de mudança de realidades sociais. Sim. Então, assim, o processo é muito complexo, é muito profundo, né? E quando você não tem essa mudança social, isso se reflete na criminalidade, isso é óbvio. Só que quando o cidadão vai bater na porta de alguém para reclamar, é na porta da gente que o cidadão bate. E nós, nesse momento que as coisas já estouraram, somos a face visível do Estado. Então, é isso. Tem que apagar o fogo A gente tem que apagar o fogo que já aconteceu. Já aconteceu. É complicado. Mas, ao mesmo tempo, assim, eu acho que quem estuda
para a polícia pensa justamente nisso, assim, como que eu posso fazer a diferença de alguma forma, como que eu posso estar ali investigando crimes, eu posso estar atuando. Eu acho que são pessoas que se sentem realmente tocadas nessa situação toda e falam, eu quero fazer diferente, né? Eu quero estar lá, pelo menos, tentando ajudar de alguma forma. Porque... Com certeza. E assim, fora, além de ser uma profissão extremamente desafiadora, não tem rotina, né? Não tem. Não tem um... Não tem. Acho que isso também é uma coisa muito atraente, assim. Com certeza. Cada investigação é uma investigação. Por mais que às vezes você tenha um determinado padrão de como fazer, etc., né? Porque você já adquire experiências através de muitos acertos e de eventualmente alguns erros que você aprende, você tem uma investigação em cada inquérito. Cada um é um, né? Então, isso sem falar nas hipóteses das especializadas. Quer dizer, nós temos hoje na Polícia Civil do Distrito Federal o Departamento de Polícia Circunscricional, que são vinculados às delegacias diárias, né, as delegacias das cidades, né, das regiões administrativas, e nós temos o Departamento de Polícia Especializada. Claro, temos outros departamentos também, mas esses são os departamentos principais que atuam com atividade fim. No Departamento de Polícia Especializada, você tem uma determinada unidade que é especializada em defraudações, né? Você tem outra que é especializada em roubo de banco, né? Rouba banco. Você tem outra que vai ser especializada em crimes contra o meio ambiente, outra em crimes contra criança e adolescente, outra em atos praticados por crianças e adolescentes. Quer dizer, então, cada uma dessas especialidades tem uma forma... Exatamente, tem uma forma diferente de se fazer uma investigação. Então, o sujeito que, às vezes, ele está em uma determinada, vamos dizer, rotina ali, ele pode ser, na semana seguinte, ser transferido para outra delegacia, às vezes a pedido. Pode ser por opção? Pode ser a pedido. Pode ser a pedido, não só por necessidade de serviço, mas sim a pedido, né? E trabalhar com aquilo que ele eventualmente gosta. Legal. Então, por exemplo, na minha carreira profissional, eu já trabalhei em vários lugares, sempre em relação de convite, né? Quer dizer, você tinha ali um colega mais experiente que estava numa chefia, Zago, vem trabalhar comigo. Opa, vou, né? Então, eu já passei, né? Por Ceilândia, depois Delegacia do Meio Ambiente, Delegacia Especial de Proteção ao Meio Ambiente, aí Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, que lida com muitos casos de pedofilia, né? Ali, que a gente fala vulgarmente como pedofilia. Trabalhei na DCA, que é a Delegacia da Criança e Adolescente. Trabalhei na DRF, e a gente atuava muito na questão de rouba-banco, explosão de caixa eletrônica, etc. E trabalhei na Corregedoria e na Escola Superior de Polícia. Quer dizer, de todos esses lugares, a delegacia que eu mais gostei de trabalhar foi a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente. Lidar ali com repressão, né, à pedofilia, vamos dizer assim. Por quê? Porque era onde eu via que fazia, assim, a grande diferença na vida das vítimas, entendeu? Então você tinha ali relatos, né, de crianças que foram abusadas pelo pai, pelo padrasto, etc. Muitas vezes foi uma pessoa próxima, né? Geralmente quando é estupro de vulnerável, geralmente é uma pessoa bem próxima. Alguém da família. Exatamente. O mais longínquo que tem é um cara que mora na casinha dos fundos, entendeu? Do mesmo barraco ali. Então, é um crime que acontece entre quatro paredes, muito difícil de apurar. Sim. Muito difícil. Porque aí você pensa assim, mas você manda a criança ou adolescente para o IML, vai ter lesão, né? Geralmente não tem, né? Porque geralmente não tem a questão da penetração, etc., que traz um trauma mais severo, né? Mas é tudo muito de toque, etc. Existe uma vergonha muito grande. Sim. E uma culpa, às vezes, muito grande para aquela pessoa falar. Por outro lado, quando essa pessoa fala, etc., e as investigações vão andando, e você viu que aquilo ali vai dar uma prisão, que você vai tirar da rua um sujeito que está abusando de criança. Isso, para mim, até hoje, na minha carreira, não teve nada mais gratificante. Nada. Porque você mais se identificou, Foi. Assim. Exatamente. Porque, assim, imaginem vocês, né? E, claro, tem que ter estômago para trabalhar ali. Claro. Tem que ter estômago, né? Porque estamos falando de seres humanos. Então, assim, raiva a gente sente. Só que você tem que ser técnico. Sim. Né? Se eventualmente você deixar extrapolar essa raiva através de métodos que não são legítimos, você vai ter problema. Para você, vai atrapalhar o trabalho inteiro, você vai colocar tudo a ruir e você vai ter problema. Então, assim, é um lugar que realmente você precisa ter bastante luz para trabalhar. Discernimento, né? Luz para trabalhar. Né? Então, imagina, houve uma situação que uma menina de 8 anos estava sendo estuprada pelo pai biológico. Desde os 6. E assim, foi um caso terrível, porque além de praticar esse abuso,
o sujeito, ele forçava a criança a ter relações homossexuais com a madrasta. Era, assim, uma coisa terrível, terrível, assim, abominável, abominável, né? Então, assim, quando a gente foi prender esse cara, internamente, assim, eu tava pensando, nossa, mas, sabe, assim, que satisfação de prender esse sujeito, tirar esse cara da rua. Por quê? Porque, além de tudo, ele ainda participava de grupos de igreja com crianças, né? Ele dava palestras em escolas públicas contra bullying e pedofilia. Contra a pedofilia. Imagina só, assim, o grau de... É aquela pessoa que você não esperava, né? Não, sabe Na verdade, assim... ele era um exemplo. Não é? Quer dizer, o mínimo que você espera é que um Claro. sujeito que está dando uma palestra contra a pedofilia, que ele não seja um pedófilo, né? Quer dizer, é o mínimo, né? Absurdo. E aí depois, no final das contas, ele resolveu confessar, chorou, e ele falou que ele já tinha sido abusado quando criança e que isso desencadeou, etc. Que pode ser até verdade, né? Não, às vezes, né? realmente, tem algum fator psicológico envolvido, Às mas... vezes sim, mas que não justifica. Não justifica. Né? Não justifica de forma alguma. Vai ser né? tratado, então, né? Exatamente. E a diferença que a gente viu que fez na vida daquela criança de 8 anos, assim, sabe, depois a gente viu, essa criança mudou da água para o vinho, realmente, tinha um comportamento super agressivo, etc. E a mãe foi lá depois, né, para acompanhar como é que o inquérito estava se desenvolvendo, etc. E ela falou, olha, falou o nome da criança, falou, olha, ela está muito melhor agora. Sabe assim, isso, para mim, é gratificante demais, demais, assim. Então, espero, né, que para você que está procurando fazer concurso para a polícia, etc., que você tenha esse mesmo pensamento, que você tenha esse mesmo espírito de polícia, sabe? Do que eu tenho, do que vários colegas meus têm. Né? Exatamente. Porque acho que todos os dias você escolhe ser polícia, né? Você escolhe Sim. ir para a delegacia, saber que você vai enfrentar um monte de problemas, enfim, e tá ali firme na missão, né? E lidando ali com o risco de eventualmente até morrer, né? Sim. É claro que isso é algo que preocupa qualquer mãe, né? Claro. É claro, né? A minha mãe, por exemplo, ela falou assim, filho, nossa, mas você devia ter feito outra coisa. Nossa, você estudava tanto, por que você não foi ser juiz? Eu falei, mãe, eu não quero ser juiz. Eu não quero. Disso que eu gosto, não quero, eu gosto disso aqui, né? E eu sempre falo para ela, olha, se eventualmente um dia eu morrer em serviço, eu morri por aquilo que eu acreditava, sabe? Assim, e foi uma escolha sua, né? Foi uma escolha minha, né? E por aquilo que eu acreditava, eu acredito nisso que eu faço, né? E quando você realmente trabalha com prazer, quando você acredita no que você faz, você não trabalha mais, entendeu? Então, para mim, é assim, sabe? Que bom. É ótimo, né? Assim, eu espero que realmente as pessoas tenham essa consciência, né? E que quando entrarem na polícia, tá? Você aí, que eventualmente vai ser meu colega, tá? Assim, venha para a polícia e vista a camisa da polícia, tá? Vista assim, não só literalmente, que vestir a camisa da polícia, mas vista de verdade. Acredite no que você faça. Faça de maneira técnica, de maneira correta, mas faça e dê o seu melhor diante daquilo que vai ser proposto a você. Eu tenho certeza que não tem como não ser feliz dessa forma, trabalhando dessa maneira. E a polícia, a PCDF, é uma polícia super bem estruturada, né? Sim. É uma das melhores remunerações do país, enfim. Em questão de armamento, viatura, o direção entrevistou o secretário de Segurança Pública do DF e o diretor-geral da Polícia Civil. Sim. E, assim, eles falando sobre compra de novas viaturas e reforma de várias delegacias. Então, a estrutura em si da Polícia Civil é muito boa, né? Sim, a estrutura é muito boa, né? Infelizmente, assim, não vou nem entrar muito nesse mérito, mas a gente foi muito desvalorizado em relação a termos salariais por outros governos. Eu acredito que essa gestão da Polícia Civil, e sinceramente falo isso com todas as letras, porque eu acho que quando a gente tem que criticar, a gente tem que criticar, e quando a gente tem que elogiar, a gente tem que elogiar. Uhum. E essa gestão da Polícia Civil é uma gestão, assim, realmente que se preocupa com o servidor, é uma gestão técnica, sim, é uma gestão que vem realmente produzindo muito bem e produzindo com qualidade, sabe? Não só em quantidade, mas em qualidade, tanto em relação às questões fins, como em relação às questões meio. Uhum. Né? Enfim, o diretor-geral realmente é uma pessoa que eu tiro o chapéu, né? E não só ele, como toda a equipe dele, porque ninguém faz nada sozinho, tá? Principalmente nessas áreas de direção, etc., que envolve ali muito conhecimento técnico de administração e uma série de outros fatores, e realmente tem que tirar o chapéu, sabe? Assim, é um diretor muito engajado com o servidor também. Né? Isso que eu achei muito interessante, assim, você vê que ele quer dar melhores... enfim, que eles estão realmente tentando proporcionar melhores condições de trabalho para o servidor,
o tempo todo falam na questão da luta pela equiparação com a Polícia Federal, né? Sim. Fala sobre a questão salarial que ficou realmente defasada ali. E, enfim, eu acho que para a pessoa que está estudando, isso tem uma motivação, né? Você tem uma expectativa de que vai haver uma melhora na carreira e, enfim, armamentos novos, tudo isso. Quem ainda não tem a sua arma, quem não tem seu distintivo, fica empolgado com esse tipo de coisa, Não, né? com certeza. Assim, eu acho que há muito que avançar, né? E eu acho que a atual gestão tem feito tudo o que pode para que se avance. Legal. Né? Realmente existem, lógico, alguns problemas, como Claro. toda instituição tem. Né? Esses problemas, né, na minha concepção, estão sendo tratados de maneira séria, de maneira honesta. Né? Não estão sendo simplesmente jogados embaixo do tapete, né? Varrer a sujeira para baixo do tapete. Não é assim que está funcionando. Né? Os problemas estão sendo realmente enfrentados, sabe? E isso está sendo muito bom. A gente está vendo realmente uma melhora desse resgate, desse sentimento. Da valorização também do policial, né? Exatamente. E assim, é também uma preocupação do governador, tanto que a gente está tendo várias oportunidades de concurso em segurança pública no DF, né? Sim, exatamente. Várias autorizações também na GPEM DF, e, enfim, escrivão, agente. Então, assim, você vê uma preocupação com a segurança pública, muitas vagas, e isso já é um sinal, isso já é um resultado de um trabalho de uma luta por essa carreira mesmo, né? Com certeza. Eles sempre mostram que querem nomear todas as vagas, né? Todos que forem aprovados, enfim, que mesmo sendo um concurso longo com várias fases, a necessidade já é atual. Sim, já é. Inclusive, eu queria que você até relatasse isso, assim, se realmente essa dificuldade de pessoal, se está faltando mesmo. Não, a necessidade atual. Né? A gente precisa lembrar que um concurso de polícia ele demora mais ou menos um ano. Né? Desde o seu início até a sua finalização. Com homologação, né? Exatamente, homologação. Depois que se faz ali o curso de formação, etc. Então, assim, é um concurso muito extenso. Né? Em razão disso, é necessário realmente que haja uma preparação prévia para que não comece a faltar demais servidor. Né? E, claro, em razão de muitos servidores acabam passando em outros concursos, acabam saindo, etc. E isso é interessante a gente pensar também. Né? Eu até queria dar um recado para o pessoal, você que vai ser meu colega, e olha, enquanto estiver na polícia, realmente faça pela polícia. Ah, mas o meu sonho é ser juiz. Beleza, vai lá, tudo bem, ótimo. Né? Realize seu sonho, bacana. Agora, enquanto esteja aqui, dê o sangue. Né? Infelizmente, a gente vê muita gente que entrou em concursos pretéritos que estavam na polícia sem estar. Né? Ficava ali, fazendo aquele corpo mole, etc. Aquele joguinho saía da polícia daqui a pouco. Isso traz prejuízo. Claro, traz prejuízo por quê? Porque o sujeito, ele teve um treinamento, ele foi submetido ali a um curso de formação, né? E estava trabalhando, prestando serviços ali que às vezes nem eram tão eficazes. Né? Agora, por outro lado, no outro inverso, você tem assim, pessoas que são comprometidíssimas. Super dedicadas, etc. Né? E que estão estudando para outros concursos. Né? Então, o cara está estudando para outro concurso, mas enquanto ele está na polícia, ele é policial, ele trabalha para aquilo que ele está sendo pago. E isso é importante. Né? Então, assim, ninguém está dizendo para as pessoas, olha, você que entrou na polícia, não saia mais. Não, se o seu sonho é outro cargo, vá. Agora, enquanto estiver aqui, faça pela polícia, faça pela sua população, faça por quem está te pagando o seu salário, que é justamente o povo. Né? É quem está te pagando o salário e o povo merece. Né? Eu acho que talvez até essas pessoas que são mais apaixonadas, assim, por exemplo, entra como agente, depois realmente tem o sonho de virar delegado, e acaba estudando para isso também, né? Eu tenho vários amigos. Eu tenho vários amigos. Olha, pra você ter uma ideia, da minha equipe de plantão, que trabalhava comigo, 2 viraram delegados. Quer dizer, eram 4 agentes, 2 deles viraram delegados. Um delegado da última turma, que inclusive na prova objetiva passou em primeiro lugar. Que legal. Então ele já vinha estudando há muito tempo, sabe? O outro é delegado do Ceará. Na verdade, todo mundo ali da minha equipe acabou se tornando meu amigo pessoal. Mas esses 2, né, eu converso com eles o tempo todo, etc. Quer dizer, são meus amigos mesmo. Né? E outra, policiais excelentes. Enquanto estavam na polícia, davam sangue. Né? Então dá para fazer as duas coisas. Né? Dá para fazer. Embora a polícia, como eu falei no início, você não tem horário de banco, às vezes você vai sair muito tarde, você vai entrar muito cedo, mas quem quer consegue conciliar. Né, no seu período de folga, né, continuar estudando para outro cargo, etc. E realmente, em razão agora dessa questão da reforma da Previdência, se torna bastante atrativo você continuar na polícia. Né, um cara que é policial, etc., continuar. Né. Hoje também, para ser delegado do Distrito Federal, ser delegado da Polícia Federal e de alguns outros estados, você precisa ter 3 anos de atividade jurídica ou policial. Né.
Então, assim, isso se torna também mais um atrativo para que a pessoa continue, né, embora mude de carreira, mas que continue na polícia, né? Isso é muito legal de a gente perceber ali também. E as operações, sempre você está acompanhado de agentes? Sim, sempre. Que eu acho que o cargo mais visado, assim, realmente ainda é o agente, né? O operacional mesmo. Sempre. Assim, eu tenho sempre gostei de participar. Na verdade, eu acho que o delegado ele precisa realmente participar das questões operacionais, né? Até para uma questão de coordenação ali das equipes e por aí vai. Então, assim, eu sempre participei, sempre, né? Agora, claro, sempre com uma equipe muito boa, né? A equipe ali, na verdade, eu acho que o papel principal do delegado é fazer funcionar essas engrenagens. Cada ponto ali, cada cargo tem uma importância assim ímpar, sabe? Se você tira um cargo desse, ou as funções, ou se esse cargo está deficiente, vamos imaginar o que eu estava falando antes, se você tem um escrivão que não é bom, aquilo ali, essa engrenagem vai ruir, né? Em relação aos agentes, da mesma forma, né? Então agora a gente tem a expectativa de um concurso para agentes, talvez, salvo engano, o maior que já existiu. Da história. O maior da história da PCDF, né? 1.800 pessoas. É muita coisa. É muita coisa. Né? Então, assim, essas pessoas realmente precisam entrar aqui e se sentirem parte desse todo, entendeu? E realmente darem o sangue e fazerem acontecer aí. A gente tem muito para avançar, a gente tem muito que melhorar, isso é muito bom. Isso é muito bom. Com certeza. É bom que tem perspectiva também, né? Exatamente. Para continuar evoluindo. Exatamente, claro. Né? E outra dúvida que geralmente perguntam, em relação às escalas, como que funciona? Plantão, essas coisas, é negociável ou é imposto? Então, assim, é pela necessidade do serviço, né? Então, às vezes, geralmente, quem quer estar no plantão, está no plantão, quem quer estar no expediente, está no expediente. Ainda porque, lógico, né? Se tem uma vaga no plantão, aí temos nós dois, tá? Eu quero plantão, você não quer. Pô, quem é que vai? Lógico, sou eu que vou. Tem briga. Mas, né? Agora, se todo mundo quer estar no expediente, está faltando vaga no plantão, claro que a vaga do plantão vai ter que ser preenchida, é uma questão de administração. Sim. Né? Então, assim, pela necessidade do serviço, claro. Hoje em dia, o plantão funciona da seguinte forma: você tem plantões em delegacias que não são centrais de flagrante, né? E o plantão é de 24 horas por 72, né? E você tem o plantão de 12 por 24, 12 e 72 são os plantões da CEFLAGS, né? E isso em relação aos cargos de agente, escrivão e delegado, né? Os de perito também, existe uma escala própria, de perito médico legista, de papiloscopistas, etc. Também. Sim, e de agente custódio. Agora, o expediente, teoricamente, é de meio-dia às 19. Por que eu falo teoricamente? Porque às vezes você vai ter que entrar bem cedo, você vai ter que sair mais tarde, né? Não tem como simplesmente a gente imaginar que um determinado agente de polícia com uma equipe está ali realizando uma campana e fala, opa, deu 19 horas, vamos embora, galera. Né? Não, é esse tipo de profissão. Entendeu? Saber isso antes, então, assim, nem entra, vai fazer outro concurso que te dê, né, essa opção de horários, etc. O horário mais fechado ali. Né? Esses horários mais estanques, né? Então, assim, eu falo essa questão, não é horário de banco, etc. Não estou criticando o banco, estou dizendo que o horário de banco, existe um horário para abrir, um horário para fechar. Se você faz além daquilo e você está em um determinado serviço de um banco privado, você vai receber hora extra, né? E, assim, na polícia não tem hora extra. Sim. Tá? Então, assim, já aconteceu comigo, né, em um determinado caso que a gente estava investigando de um latrocínio, de eu ficar no ar 56 horas. Nessas 56 horas, eu dormi 2 horas. As equipes mudaram e eu continuei. Né? Então, assim, no final das contas, quando a gente aprendeu, eram adolescentes que tinham praticado um ato fracional análogo ao latrocínio. Quando a gente aprendeu esses adolescentes, eu falei assim, valeu a pena. Eu durmo agora. Aí o chefe falou, vai pra casa, cara, vai pra casa, vai descansar, entendeu? Toma uma folga, merecida, claro, né? Mas eu descanso depois. Depois que a gente resolver aqui, eu descanso. Então, assim, é tudo muito disso, né? Aí que entra o sangue de polícia, né? Exatamente, aí que entra, né? Você... É isso que te mantém ali também, muitas vezes, nessas horas críticas, né? E às vezes é brabo, assim, você pegar um plantão, a época que eu tirava plantão, que era inclusive CEFLAG, né, que hoje é 12 por 24, 12 por 72, esse plantão é muito, muito melhor do que o que eu tirava antes, que era 24 por 72. Não é todo mundo que se adapta a ficar 24 horas trabalhando direto, Não, né? não é, né? E assim, tem plantão assim que... Tinha plantão, na época que eu estava na DCA2, que a gente ainda tinha que fazer o transporte dos adolescentes que estavam na delegacia para aquela época era o CAGE, né? Enfim. E
a gente fazia isso 2 vezes por dia. Fazia uma de manhã, fazia uma à noite, né? E teve vezes que teve que fazer 3, 4 vezes, porque o número de adolescentes infratores chegando era o tempo todo a PM trazendo, o adolescente praticou roubo, o adolescente praticou estupro, o adolescente que praticou isso. E eles iam ficando ali, e a gente não tinha como deixar todo mundo na cela, e tinha que fazer. Então, assim, a gente chama de bonde, né? Esse transporte chama de bonde. Levar da delegacia até hoje é o Núcleo de Atendimento Inicial, que é o NAI, né? E o pessoal sair para fazer o bonde de madrugada e voltar já com pão. Né? Assim, pessoal, trouxemos o pão aqui para todo mundo já tomar café e tal. Então, assim, é cansativo? É cansativo. É cansativo. Agora, claro, tudo tem também ali sua forma de compensação. Você realmente precisa entender que no seu momento de lazer você precisa de uma válvula de escape para esse estresse que se acumula, né? Seja essa válvula de escape, sei lá, praticar uma atividade física. Eu gosto de luta, né? Então vai para o jiu-jitsu, né? Faz ali, a mulher gosta de uma dança, beleza? Vai fazer uma natação, fazer alguma coisa, né? Eu me sinto bem jogando videogame, beleza? Então joga videogame. Agora, você precisa ter essa higiene mental para você conseguir continuar ali, né, trabalhando com bastante eficácia e com bastante lucidez. Né? Uhum. Uma coisa até que eu achei interessante também foi uma surpresa no edital de escrivão, vir tantas matérias como raciocínio lógico, informática, enfim. E aí, nas entrevistas com o secretário e com o diretor, eles falando sobre os novos tipos de crime e as formas de cometer crime, né? Tocou muito na questão do combate à corrupção. Sim. Queria até te perguntar sua experiência em relação a isso. Mas achei muito legal, assim, porque a polícia ela tem que estar, inclusive, à frente disso, né? Ela tem que prever a forma como vão usar a internet, enfim, para praticar algum crime. E a investigação se torna mais árdua também, né? Porque cada hora tem uma forma nova novidade, exatamente. O crime é dinâmico, né? Isso aí é a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente trata de investigação criminal, né? Então, assim, o golpe que está sendo praticado hoje não será o mesmo golpe de amanhã. Embora haja alguns golpes que duram, assim, se perpetuam, sabe? O golpe do bilhete premiado, todo mundo sabe disso. Mas, infelizmente, vai ter alguém que vai cair, né? Agora, quando você pensa em determinados crimes que envolvem invasão de dispositivo informático, determinados crimes que envolvem lavagem de dinheiro transnacional, isso é de uma complexidade absurda, tremenda. E outra, e às vezes as legislações, vamos imaginar um crime transnacional, a legislação de um país não se comunica ou não se coaduna com a legislação de outro país em que esse cara está lavando dinheiro. Olha a complexidade disso. Você tem que fazer um acordo de cooperação técnica. Quer dizer, não é fácil. Não é fácil, né? E agora, o policial realmente precisa estar antenado. Então eu vejo com bons olhos, né, o novo perfil de policial, eu imagino que vai entrar agora, né? Quer dizer, são policiais que vão vir com um perfil mais técnico em relação a essas mudanças que vem ocorrendo na forma de se praticar crime, né? Então é claro que você que eventualmente vai entrar, que é formado em direito, não vão te colocar para trabalhar num laboratório de lavagem de dinheiro. Agora, por outro lado, aquele sujeito que já trabalhou, que de repente é um contador, que está entrando na polícia, opa, esse cara aqui talvez seja bom trabalhar. Então, assim, a polícia realmente precisa ter perfis de profissionais e precisa administrativamente mover essas peças para que o melhor atendimento seja prestado para a população. Né? E o negócio da Polícia Civil, negócio entre aspas, é resolução de crimes, né? Além de cumprimento das ordens judiciais, mas é resolução de crimes, é investigação criminal. Então é importante que a gente tenha profissional capacitado e habilitado para todas essas áreas, para que consigam atuar, né? Senão eu fica acho difícil. Que o policial hoje em dia está sendo muito mais exigido, né? Com certeza. Assim, saber de várias áreas, acho que só o direito penal hoje em dia não está sendo mais suficiente. Não. Tanto que nos concursos públicos tem várias matérias, inclusive em inglês, né? Vai cair agora para escrivão, provavelmente para a gente também. Enfim, tem a questão dos turistas, Brasília também é ponto turístico. Exatamente. Tem essa questão de contas em outros lugares do mundo que não só tem aqui, grandes eventos, né, que foram praticados aqui e sediados aqui. Existe a possibilidade disso ocorrer novamente, claro. Né? Quer dizer, a polícia ela precisa ficar atenta às mudanças, não só em relação ao crime, mas em relação às mudanças globais. Globais, exatamente. Né? E precisa realmente ter um profissional qualificado, preparado para atuar com essas mudanças. Então eu vejo dessa forma, eu vejo com bons olhos. Isso é legal. Cada vez mais, assim, a gente está tendo que se reinventar, né? E ir acompanhando essas atualizações, assim, a nível global mesmo. Exatamente. E você já teve a oportunidade de trabalhar com algum caso, assim, de combate à corrupção? Já tive sim.
Também eu acho que deve ser bem prazeroso também, né? Também é muito, muito prazeroso. Como brasileiro, como cidadão em si. Com certeza, né? Porque, assim, se a gente começar a puxar, a gente vai ver que muito das mazelas do Brasil tem um núcleo, que é corrupção. Esse é o núcleo. Quando você atacar esse núcleo, as coisas vão começar a girar melhor no país. E a criminalidade tende a cair. Entendeu? Então, assim, não adianta você simplesmente traçar um perfil, né, de seletividade de repressão por baixo. Você tem que traçar um perfil por cima também, né? Então, assim, crime de colarinho branco, ele é tão ou mais nefasto do que o crime de rua, que é o chamado crime de colarinho azul, né? Então, assim, é preciso realmente que se atue nesse nicho para que as coisas passem a mudar verdadeiramente. A essência só vai mudar assim. Uhum. E dentro da polícia, vocês têm cursos, assim, como se fosse de reciclagem? Eu não sei se eu posso chamar esse nome. Mas, assim, cursos até para se especializarem nessas... Quem às vezes entrou antes, que no concurso nem era cobrado esse tipo de coisa, são dadas as oportunidades para você... Sim, realmente... Existem cursos regulares, né, que são formulados ali pela Escola Superior de Polícia do Distrito Federal, e também cursos em parceria. Então, nós temos cursos em parceria, por exemplo, com a Polícia Federal. Né? Então, a Polícia Civil do Distrito Federal manda servidores ali que estão atuando em determinadas áreas para se reciclar, para se capacitar, né, em relação a essas atualizações. Além disso, nós temos os cursos de progressão. Então, a carreira... não sei se o diretor-geral explicou, quando você entra na polícia, você entra como agente, vamos lá, de terceira classe, ou delegado de terceira classe, ou escrivão de terceira classe. E aí você vai progredir na carreira para a segunda classe, para a primeira classe e para a classe especial. Cada progressão dessa é necessário que você faça um curso. E um curso extenso, né? Então é um curso que tem ali, novamente, matérias operacionais, mas que também tem matérias de atualização em relação a esses novos perfis de criminalidade que tem ocorrendo. Né? E tem teste físico também nesses cursos? Não, teste físico não. Conhecimentos... São conhecimentos teóricos de investigação, etc., né? Eventualmente conhecimento de gestão para quem vai trabalhar com isso, né? Então, exatamente. Cada progressão vai ter um perfil diferente, né? Então, assim, determinadas matérias, vamos dizer assim, né? Alguns cargos vão ter, outras matérias vão ter. Claro que isso está evoluindo, né, cada vez mais. E eu, por exemplo, quando fiz meu último curso de progressão, tive também ali dentro o curso que é obrigatório, senão você não progride, tá? O curso é obrigatório, por disposição legal. Tive uma matéria ali que tratava justamente de crimes informáticos, de como é que você faz essa investigação, como é que continua, etc. Quer dizer, eu já tinha feito esse curso anteriormente, fiz de novo com o maior prazer, né? E mesmo eu que já tinha feito esse curso em outra oportunidade, agora já tinha novidade. Então, realmente, você tem que... porque é dinâmico, né? Dinâmico demais. Assim, se a gente for pensar, essas inovações tecnológicas, antigamente elas demoravam 50 anos para você ter uma inovação tecnológica. Quando a gente está falando aqui de um século, 2 séculos atrás. Hoje em dia, no dia seguinte, já está diferente. Já tem um algoritmo novo, já tem alguma coisa que mudou, né? E isso a gente precisa correr atrás. Porque a gente não pode, né, ficar atrás de quem está ali cometendo o ato ilícito, né? Quer dizer, que legal. Então, realmente, ainda pode ser que tenha muito crime aí que a gente nem imagina que vai surgir e a gente tem que... com certeza, né? E é engraçado que o infrator está sempre pensando em uma determinada forma de burlar aquilo ali de uma outra maneira, ou com uma outra percepção, e se a gente realmente precisa colocar luz nisso para a gente poder atuar de uma forma efetiva, senão a investigação... E atuar também em conjunto com as outras corporações, né? Com certeza. Você citou Polícia Militar anteriormente, Polícia Federal, enfim, há uma... Sim, essa interoperabilidade, ela é essencial. Essencial, né? Cada um dentro das suas funções, né? Inclusive funções constitucionais, mas a interoperabilidade, se você não tiver, vai ser muito difícil, né? Também não trabalha, né? Muitas vezes. Muito complicado. Quer dizer, o sistema prisional tem que realmente estar passando informação do que está acontecendo ali para a Polícia Civil, que tem que se comunicar também com a Polícia Militar, que tem que eventualmente se comunicar ali com a Polícia Federal a depender do fato e assim por diante. Quer dizer, aí quando você une, né, essas informações todas, aí você consegue ter uma visão de todo muito mais robusta do que se eventualmente você setorizar demais, né? Então, assim, depende do crime, você tem que seccionar, não tem jeito. Sim. Outros não. Outros, essas peças, elas precisam se juntar, porque senão você tem uma determinada linha de investigação que pode não ser a correta justamente porque está te faltando uma peça do quebra-cabeça, que é a outra corporação que tem. Então, traz pra gente, vamos montar isso aqui, aquilo que eu tiver também que interessa a sua função constitucional, eu te passo, e pronto. E assim a gente vai conversando
e vai, né, funcionando bem. Então, eu acredito que esse é realmente o futuro das forças de segurança, essa interoperabilidade mais efetiva, né? Ah, é legal. E falando agora um pouquinho em relação ao concurso mesmo, assim, você também é professor, você também está ligado aí enfim, na preparação, é uma coisa também que muitas pessoas perguntam, em relação à preparação, o que você acha mais importante, enfim, de matéria, você se preparou para o concurso de delegado, e expectativas, assim, em relação à prova, enfim. Olha, eu acho o seguinte, essa questão de preparação, isso também, às vezes, é muito relativo, isso é muito subjetivo, né? Concorda? Porque é o seguinte, Totalmente. eu, por exemplo, a época que eu estudava para concurso, eu gostava de estudar de madrugada. Então, assim, por outro lado, eu não posso dizer estude de madrugada, porque às vezes você rende melhor de manhã. Sim. Só para te dar um exemplo, né? Ah, professor, o pessoal me pergunta, né? Eu estudo 2, 3 matérias por dia? Eu falei, não, vamos testar. Né? Primeiro você estuda 2, não está funcionando, de repente agora vamos colocar 3. Opa, melhorou o desempenho, então isso aqui funciona melhor com você. Então, esse acompanhamento individualizado, que não necessariamente precisa ser feito através de um terceiro, isso você mesmo pode ir testando. Sentindo, né? Você vai sentindo. Né? Como é que funciona melhor para mim? É estudar 2 horas direto? Ou estudar 40 minutos, parar 5 minutos, estudar mais 40 minutos e assim vai? Então, assim, é claro que existem determinadas dicas que são padrão. Você tem que dormir bem, você tem que se alimentar bem, né? Se você estudar com fome, né? Provavelmente você vai ter um desempenho pior. Sim. Né? Ah, não, eu gosto de estudar com a bacia de água gelada, eu coloco pé. Beleza, para você está funcionando? Então continua. Ah, eu gosto de estudar de madrugada, como eu gostava. Para você está funcionando? Está funcionando, então continua. Agora, não está funcionando para mim, então vamos mudar, né? Às vezes você tem que ir testando realmente, né? Para poder equalizar ali. Agora, tem que se alimentar bem, tem que fazer exercício físico, né? Essencial, não pode. Né? Não dá para focar agora só na questão do edital ali e esquecer não pode. Sobretudo, tem um teste físico. Exatamente. E não só em razão disso, sabe? Para exercício do cargo mesmo, né? Para exercício do cargo e outra. Hoje em dia, estudar para concurso é um processo, é um projeto a médio e longo prazo. Então, assim, você vai ficar sem atividade física durante todo esse período que você está estudando para concurso, e a sua saúde, de repente, se compromete. Né? Há estudos que demonstram que o exercício físico ele auxilia ali na retenção de conhecimento, quer dizer, então... Oxigenação, exatamente, por todos esses fatores, é muito importante, né? Então, assim, existem algumas dicas padrão, né? E outras, cada um tem que ir testando ali, seja com a ajuda de um terceiro ou não, mas que realmente vá te trazer ali um perfil que, para você, funcione. Né? Então, isso é... Agora, fala assim, vou estudar... Totalmente. Você concorda? Totalmente. Não vou... Não, agora, é claro, né? O cara tem disponível lá 5 horas por dia. Eu vou estudar meia hora. Pô, peraí, né? Calma aí. Né? Quer dizer, se você com meia hora, você está rendendo... Né? Claro, lógico. E é um processo de autoconhecimento. Né? Sim, com certeza. Né? De autoconhecimento. Um desenvolvimento pessoal muito grande, assim. Com certeza. Você aprende a lidar com seus limites não só físicos, mas também psicológicos. Você tem que manter a inteligência emocional ali adequada para conseguir até fazer uma boa prova, né? Saber lidar com a frustração, de uma reprovação. E às vezes a frustração de uma reprovação pode te dar força para que no próximo concurso você seja aprovado nas cabeças. Sim. Né? Então, assim, isso já aconteceu com vários amigos meus. Tipo, olha, aquela reprovação ali eu fiquei triste. Mas foi decisiva para eu saber onde é que eu estava errando, etc. E para construir um novo plano e conseguir evoluir. Aí, beleza, passou ali entre os 10 primeiros no próximo concurso. Acontece. E bom que vai ter muita oportunidade, né? Então, assim, quem às vezes está começando a estudar agora ainda não sabe como que está o nível, ou enfim, quem já está estudando há um tempo, tem a escrivão, vai ter a gente. Tem muitas oportunidades na área de segurança pública para quem realmente se gosta dessa área, né? Se familiariza com essa área. E isso eu acho bom também, porque quando você está estudando sem ter um edital, sem ter uma perspectiva, assim, eu acho um pouco mais sofrido do que já é, né? Você fica naquela... É uma ansiedade que você não sabe quando vai resolver. Eu tenho uma expressão que eu gosto muito de utilizar, né? Que é uma expressão que a gente utiliza muito no jiu-jitsu. Que quando sair o edital, você tem que ter sangue no olho. Sangue no olho. Tem que ter sangue no olho. Então, assim, sai o edital, para tudo. Assim, tudo, claro, na medida do possível. Muita gente me pergunta assim, mas é possível conciliar trabalho com estudo? É claro que é possível. Né? Eu não sei se essa estatística ainda está atual, mas eu me recordo que há um tempo atrás eu tinha visto essa estatística de quem mais passa em concurso é quem é casado com um filho que trabalha. Então, assim, não tem desculpa.
Porque eu vejo muito, de muita gente, eu recebo muito direct no Instagram, das pessoas me perguntando, professor, podia me dar uma dica, porque eu tô com esse problema, porque eu tô com esse outro. Eu falei, cara, todo mundo tem problema. O problema, todo mundo tem. Se eu for, assim, te dizer meus problemas, que você vai chorar. Porque todo mundo tem problema. Sabe assim, a questão é como você vai lidar com esse problema e como você vai fazer desse problema uma motivação para que você vença. É muito disso, sabe? Então, assim, eu vejo hoje em dia, assim, muito mimimi, entendeu? E para concurso, não pode ter mimimi. Não pode ter, ai meu Deus, ai, quebrou minha unha. Não, cara, para com isso. Quebrou uma. Foca naquilo que é sabe? Importante, né? Foca no que é importante, sabe? Assim, e outra. E às vezes a pessoa realmente está passando por um problema sério e tal, que desestabiliza. Todo mundo tem problema, quando a gente estava conversando aqui. Alguns problemas são mais simples, outros são mais sérios. Quando o problema é mais sério, beleza, você teve que parar. Depois você tem que ter noção de que você tem que recuperar o ânimo e continuar correndo atrás. Também não pode usar o problema ali para se vitimizar ou até gastar um tempo maior do que realmente... Exatamente. E assim, é interessante porque isso eu uso de muitos alunos, né, de muitas pessoas ali que conversam comigo pelo Instagram, etc. Quer dizer, às vezes eu vejo, e lógico, estudar para concurso não é fácil. Não é uma coisa fácil. Não é fácil. Mas eu vejo que algumas pessoas, elas tendem a ter o problema como uma desculpa para desistir. Sabe, assim? Eu até contei isso lá no meu Instagram, né, no caso de um amigo meu, que ele chegou para mim e falou assim, Isaac, porra, cara, você tá nesse negócio de concurso já tem um tempo, né, pô, dando aula, etc. e tal. Eu falei, pô, você me dá um conselho? Eu falei, cara, o primeiro conselho para você é senta a bunda na cadeira e estuda. Esse é o primeiro conselho. Eu falei, não, tudo bem, mas como é que eu posso fazer isso? Não, cara, te ajudo, sem problema algum e tal. Passou um mês, esse cara, cara, olha só, porque realmente eu tô com um filho pequeno, porque eu tô isso, eu tô aquilo, começou a... Eu falei, cara, você tá arrumando problema? Na verdade, você tá arrumando desculpa para desistir? Desiste, cara. Aí ele ficou chocado comigo, tipo, nossa, eu falei, cara, você é meu amigo. Você é meu amigo, por que você tá mandando desistir? Eu falei, cara, é justamente porque eu sou teu amigo que eu tô falando para você desistir. Porque se você ficar bravo comigo em razão de eu ter mandado você desistir, agora você vai ter sangue no olho, você vai começar a estudar de verdade. E vai parar com esse mimimi teu aí. E se por acaso... Quer, né? E vai perceber que realmente quer. Agora, se por acaso você olhou pra mim e falou assim, ah, não, pô, o cara não é meu amigo, mandou desistir, vou desistir mesmo. E desistir... Já cara, fracassou antes de já começar. Ótimo, já fracassou antes de começar e outra. Aí você não vai perder mais seu tempo, meu amigo. Não perca seu tempo. Realmente. Sabe assim, eu conheço dois tipos de concursando, né? O que passou e o que desistiu, cara. Não tem outro. Só tem esses dois. Ou que continua estudando ali e vai chegar numa dessas duas situações. E cada um é senhor do seu próprio destino. Então, assim, quem vai, no final das contas, escolher se você vai passar ou se você vai desistir, seja o tempo que dure, seja o esforço que dure, quanta porrada você vai levar e vai ter que levantar, é você que está estudando. É simples assim, sabe? Assim, infelizmente, essa é a vida. Verdade, é a vida como ela é, entendeu? É dura, a vida é dura. Não adianta a gente romantizar também o estudo, porque assim, claro, se você realmente quer obter êxito e vai ser uma coisa que vai te recompensar muito, seu esforço também vai ser proporcional a isso, né? Exatamente, quer dizer, a vitória é realmente proporcional ao tanto que você sofreu nessa caminhada para chegar até lá. Não tenha dúvida disso. Então, assim, a gente tem inúmeros e inúmeros casos, né, de pessoas ali que não tinham tempo para estudar, mas criavam tempo, acordava 3 da manhã e passaram. E a gente tem inúmeros relatos de pessoas também que tinham todo o tempo do mundo disponível e não passaram, desistiram. Questão de tempo, eu vejo isso muito como desculpa também. Claro. Eu tive a oportunidade de dar uma entrevista falando da minha história, né? Muitas pessoas assim, mas passou tão nova, mas é porque provavelmente só estudava. Ou então, enfim, porque tinha dinheiro, sei lá. Gente, é difícil para todo mundo, assim, não tem essa. Todo mundo tem oportunidade, se quiser mudar de vida, é só não desistir, né? Não, exatamente, assim, isso é muito do discurso também que tenta desqualificar o esforço da gente, entendeu? O esforço de que, você é de classe média, você é rica, você pode estudar, etc. Não tenha sido o que se passou comigo. Eu, graças a Deus, eu tive a oportunidade que minha mãe me deu, assim, não tinha nada fácil. Minha vida, assim, não tinha nada fácil, nada. Mas estudo, ela falava assim, eu me desdobro, eu deixo de comprar um sapato para comprar um livro para você. Você vai ler de verdade, você vai estudar. E é claro que eu tinha consciência, quer dizer, não, esse livro aqui tá bom, não preciso do mais atualizado agora, nesse momento. Por quê? Porque eu tô de olho na atualização. Então, eu ia, imprimia a folha, colocava dentro do livro e falava, resolveu. Por quê? Porque eu sabia o esforço que a minha mãe precisava fazer para que eu tivesse um determinado livro.
Então, eu soube aproveitar isso. Agora, esse discurso de que você é rico, cara, será que essa pessoa, por ser rica e por ter se frustrado tanto nesse processo e ter passado, ela não tem tanto mérito quanto aquele outro? Sabe assim, a pessoa poderia falar assim, eu sou rica, então assim, não tô nem aí para concurso e pronto. A pessoa resolveu por si só como uma forma de trilhar sua pessoal, história. Né? E trilhar sua história de maneira própria. Aproveitando as oportunidades que a vida deu. Ótimo, que bom. Você também vai falar, não quero aproveitar oportunidade nenhuma e tal. E não é assim, né? Eu acho que as pessoas precisam ter... e hoje em dia tem conteúdo disponível aí na internet, né? Demais. Assim, tá muito mais fácil, a informação é muito mais rápida. Demais. Você tem uma democratização do ensino muito interessante para quem quer estudar, né? Você tem aí, nas próprias redes sociais, né, determinados conteúdos gratuitos, etc., que vão te auxiliar, né? Então, assim, é tudo uma questão realmente de você saber dosar e de correr atrás. Não tem o que fazer, né? E quem realmente tem aquela vontade, tem aquele desejo de ser polícia, no caso agora a gente está falando de polícia, de ser polícia, realmente tem o sangue de polícia, eu acho que não vai sossegar enquanto realmente não for, né? Não vai. Não vai. Né, Marcelo? Não vai, com certeza. Com certeza. Aquele cara, é o que eu estava te falando anteriormente, sabe? Esse meu amigo. Assim, eu já sou polícia. Só falta passar. Só falta passar. Muitas vezes já vê filme policial, já gosta de investigação, já tem toda essa questão, acho que em relação com a atividade física também, né? Sim. Você falou que você veio da luta, enfim. Luta, prática de atividade física, eu acho que a maioria dos policiais se identificam também com a atividade por conta disso, não se veem sentados no escritório. Exatamente. Numa mesa, 4 paredes, eles gostam da questão operacional mais mesmo, dinâmico, né? E tal. Mais dinâmico. Realmente, é um serviço muito dinâmico, é um serviço muito interessante, né? Agora, realmente é um serviço que você tem que ter perfil. Por exemplo, eu não teria perfil para ser um magistrado, por exemplo. Admiro, sim, mas não tenho perfil, né? Pelo menos hoje eu não tenho, né? E não tinha antes. Se eventualmente eu poderia me transformar em alguém que tivesse perfil futuramente, não sei. Talvez até, né? Porque, claro, assim tudo muda, né? Vai mudando a vontade, vai mudando ali as suas aspirações, etc. Claro. Né? Eu, por exemplo, me sinto muito realizado com o que eu faço. Então, assim, eu não tenho interesse de ser magistrado. Né? E nunca fiz concurso de magistratura, na verdade, nunca fiz concurso nenhum mais depois que eu passei para delegado, né? Mas, por outro lado, se a pessoa ela acha, olha, eu tenho perfil para magistratura, vai atrás da magistratura, né? Não vai fazer outra coisa que você não tenha perfil para você encarar o trabalho todo dia como um martírio, né? Um martírio, como algo ruim e pensar assim, nossa, ela veio trabalhar de novo, meu Deus do céu, não aguento mais. Isso não é vida. Sim. Sabe assim? E concurso tem para todo lado, tem para todo tipo de perfil, né? Então, eu acredito que se eu for dar uma dica bastante importante vá para um concurso que você tem perfil. Porque você vai fazer aquilo ali alegre, você vai fazer aquilo ali melhor, por mais que eventualmente não pague tanto quanto você merece, né? Quanto ali a atribuição do cargo, etc., mereça, mas realmente essa realização pessoal, profissional... Vai além do dinheiro, né? Vai além do dinheiro, vai além do dinheiro. Né? Legal, Marcelo. Acho que assim, a gente está aqui falando a verdade, está falando os prós, os contras, né, para a pessoa que está fazendo realmente saber o que ela vai ter quando ela entrar, para não ter esse tipo de... Assim, pode ser que ocorram frustrações, mas enfim, acho que vai ficar mais claro para a pessoa que está buscando esse tipo de atividade o que ela pode encontrar lá na frente, né? Exatamente. Isso que a gente deixou bem claro aqui, eu acho. Eu acho que é um choque de realidade, né? As pessoas às vezes romantizam demais e acham que tudo é um mar de rosa. Seja na polícia ou qualquer outro lugar. Claro. E, na verdade, qualquer instituição não vai ser um mar de rosa. Você vai ter muito problema que você vai ter que enfrentar e vai ter que vencer, né? E o estudo para concurso é a mesma coisa. Sim. Né? É o que eu só o começo dessa trajetória de luta, né? Exatamente. Então, assim, eu gosto de ser muito franco, né, em relação a isso. Porque tem muita gente, principalmente professora, que fala assim, tudo é maravilhoso. Não é assim. A gente está para concurso, nossa, é ótimo. Não, cara, ótimo é você estar com a sua família, ótimo é você estar numa área de lazer, isso é ótimo, né? Para quem gosta de trabalhar é ótimo, tal, não sei o quê. Estudar para concurso nem sempre é ótimo. Na verdade, vai ter. E as pessoas precisam ter noção dessa realidade. Por quê? Porque no dia que não estiver ótimo, você tem que olhar e falar assim, eu vou assim mesmo. Sim. E vai. E permanece. Porque senão, daqui a pouco passa aquela empolgação inicial e se você não fez com que aquela empolgação inicial se tornasse um hábito, você vai desistir. Não tem pra onde correr. Não vai dar continuidade. Não vai dar continuidade. Não tem pra onde correr. É legal a gente falar isso, porque eu acho que você acaba servindo de inspiração para o pessoal que está aí, já vai
pegando esse sangue de polícia que você realmente Sim. consegue transmitir através das suas falas. Ah, que bom. É muito bacana ver realmente uma pessoa vocacionada, assim, como você. É verdadeiro. Assim, É verdadeiro, né? É verdadeiro. É o que eu falo, assim, profissão. aquela coisa que você conta, esses casos que eu contei aqui, eu me arrepio até hoje. Quer dizer, foram marcantes, né? Foram marcantes e, assim, não me arrependo de nenhuma dessas escolhas que eu fiz em relação ao concurso. Foi tudo muito interessante para mim, para ter essa trajetória até onde eu estou hoje e conseguir desenvolver esse trabalho que eu tanto gosto. Né? Que legal, Marcelo. Parabéns para você muito obrigado. Por exemplo, exercer essa profissão exemplar, né? Obrigado. É um reconhecimento muito grande também. É bom você poder falar para essas pessoas isso, tudo que essa corporação faz pela população. E, enfim, deixar uma mensagem final aí para os concurseiros, quem está com expectativa do concurso, quem já está estudando, às vezes está precisando de uma motivação nessa reta final para escrivão, que a prova está aí, muita gente na ansiedade da prova, né? Bom, posso falar diretamente aqui? Claro, fica à vontade. Então, vou falar contigo aqui, guerreiro, que está estudando aí para a prova de escrivão, que vai estudar para a prova de agente. Olha, realmente como eu falei aqui, algo gratificante demais. E eu tenho certeza que você que se identificou com o que eu falei aqui hoje, você que tem sangue de polícia, você não vai desistir. Tá? A gente vai se encontrar lá na Escola Superior de Polícia, porque eu vou ser seu professor lá, se Deus quiser, e tamo junto aí, pessoal. Posso falar aqui minha rede social? Claro, fica à vontade. Quem não me segue lá no Instagram, quer conversar comigo, que eventualmente quer tirar alguma dúvida, assim por diante, meu Instagram é @MarceloZagoFerreira, tá? Então conversa comigo lá, respondo todo mundo que me manda direct, etc. Tento sempre aí ajudar como eu posso, né? Em relação à motivação, em relação a algum conteúdo e tal. Então, assim, pessoal, te aguardo lá, você guerreiro que está estudando, você guerreira que está estudando, te aguardo lá na Escola Superior de Polícia. Brasil? Valeu, gente. Que legal. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui, curte essa live. É muito bom pra gente saber que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo que a gente está produzindo. O dia a dia do serviço público no geral, né? Às vezes só estudar pelo edital ali, a gente não tem uma visão real do que nos aguarda. Mas, assim, vale a pena, o esforço é recompensado. A sensação de posse é uma sensação realmente indescritível também. E, enfim, espero que vocês tenham se inspirado com o Marcelo. Continuem buscando motivação aí para seguir no caminho dos seus objetivos. E é isso, gente. Até mais. Tchau, gente. Obrigada mais uma vez, Marcelo. Obrigado. Está preparado para uma verdadeira evolução em seus estudos? Ficar alternando entre vários materiais é coisa do passado. Estude tudo em um único local, com a qualidade Q Concursos e Direção Concursos. Direção dos estudos. Veja, em cada aula, os assuntos mais cobrados para seu concurso, em um único local, sem pagar a mais por isso. Pode acreditar! Agora, você pode fazer suas questões do Q Concursos sem sair do PDF. Organize seus resumos e marcações automaticamente. Tire suas dúvidas durante o estudo e veja as dúvidas dos outros alunos. Faça muitas questões e cadernos preparados pelos professores, de acordo com seu concurso e banca. Tenha toda a sua mesa de estudos em um único local, PDF, questões do Q Concursos, videoaulas, maior comunidade concurseira do Brasil, tira dúvidas, marcações e muito mais. Estamos aqui para encurtar o caminho até sua aprovação. Quando eu olho para direção e eu tento pensar em coisas que a gente só encontra aqui e não encontra em nenhum outro lugar, eu vejo
acolhimento, eu vejo empenho, eu vejo entrega, eu vejo uma busca incessante pela excelência, não só do nosso time de professores para entregar o material mais direcionado, o material mais completo, de acordo com as necessidades de cada concurso, que cada aluno precisa para se preparar. Afinal de contas, os concursos são completamente diferentes entre si, na grande maioria das vezes. Mas eu vejo também toda essa filosofia, todo esse espírito, todo esse sentimento, né, ele presente em cada um dos integrantes do time da família Direção.